Meu nome é Bruno Schettini, sou advogado criminalista e a gente vai falar um pouco sobre audiência de custódia. O que é audiência de custódia, o que acontece, como são os procedimentos, tudo isso a gente vai abordar aqui. Basicamente, a audiência de custódia é o primeiro momento que a pessoa que acaba de ser presa terá um contato com o judiciário, será apresentada à presença de um juiz. Para que serve essa audiência de custódia? Bom, primeiro para verificar se a prisão ocorreu dentro dos parâmetros legais, se foi legal, para verificar se a pessoa sofreu algum tipo de violência ou agressão durante essa prisão, para verificar se a pessoa pode responder o processo em liberdade ou se vai responder o processo presa. Na audiência de custódia, não se analisa a questão dos fatos em si, se a pessoa cometeu ou não o crime do qual ela é acusada naquele momento. A audiência de custódia serve apenas, como dito anteriormente, para analisar a legalidade dessa prisão e a necessidade de manutenção ou não dela. E quanto tempo que deve acontecer essa audiência de custódia? Bom, a audiência de custódia ela deve se realizar em no máximo 24 horas depois da prisão. Infelizmente, os tribunais não seguem muito essa determinação e a audiência acaba se prolongando mais do que o determinado em regra, o que, em tese, acarretaria a ilegalidade dessa prisão, exigindo-se que o juiz relaxasse a prisão em flagrante devido à ilegalidade ocorrida pela extensão do tempo, ultrapassando o prazo máximo de 24 horas. Vamos lá, quando a pessoa é presa em suposto flagrante, o que acontece na delegacia? Primeiro, a pessoa normalmente é conduzida, em regra, na maioria das vezes, pela polícia militar. Ao ser entregue a pessoa que foi detida à delegacia, será primeiro feito a oitiva dos condutores do suposto flagrante. Quem são os condutores? Em regra, a polícia militar. Mas pode ser uma pessoa, um particular também, em certas situações. Mas, em regra, a polícia militar. Primeiro, o delegado ouvirá a narrativa deste condutor do flagrante sobre o que ocorreu e por qual motivo a pessoa foi presa em flagrante. Depois, a pessoa ouvirá uma testemunha dessa prisão em flagrante. Em regra, também, normalmente, é um próprio policial que participa da guarnição desse condutor inicial. Será colhido o depoimento desse policial também e, caso haja uma vítima, desta também será colhido o seu depoimento. Por último, será ouvido ou ouvida a pessoa presa naquele momento. E aqui é muito importante deixar registrado que a pessoa não tem obrigação, não tem o dever, ela não é coagida a prestar um depoimento, podendo ficar em silêncio, exercendo seu direito constitucional ao silêncio, nada dizendo, deixando para manifestar caso seja necessário e assim o entenda lá na frente, na fase processual, diante de um juiz. Outra questão importante a se considerar nessa fase ainda de delegacia é que se a pessoa for estrangeira, obrigatoriamente o consulado do país dessa pessoa deve ser informado desta prisão. Além disso, se a pessoa tiver, se manifestar somente numa língua estrangeira, deve-se garantir intérprete para essa pessoa durante o seu depoimento, ainda na delegacia. Outra questão importante é que a pessoa presa, ela tem direito de telefonar para um familiar ou outra pessoa a qual queira comunicar a sua prisão, assim como é direito de qualquer pessoa presa ter o seu advogado presente ou mesmo um defensor público, ainda que na fase de delegacia. Apesar de que não ocorra, porque na maioria dos locais a defensoria pública não atua no âmbito de delegacia. Outro ponto importante também é que a pessoa presa, ela tem direito à manutenção de todos os seus direitos e garantias fundamentais, incluindo o devido respeito à sua dignidade enquanto pessoa, não sendo de uma situação aceitável deixar a pessoa sem alimentação, sem acesso à água potável, durante todo esse período que ela aguarda ainda passar por um juiz na audiência de custódia. Terminada essa instrução da delegacia, é obrigatório a entrega para a pessoa presa de um documento que se chama nota de culpa. Nota de culpa. O que tem nesse documento? Nesse documento vai estar descrito quem foram os responsáveis por sua prisão, qual é o crime do qual a pessoa está sendo acusada inicialmente, quem são as testemunhas do fato, e esse documento deve ser assinado pela pessoa presa. Sem a nota de culpa, a prisão é ilegal e deve ser imediatamente relaxada quando apreciada por um juiz. Terminada essa parte da delegacia, a pessoa vai ser encaminhada para um estabelecimento prisional, caso não haja possibilidade de ficar aguardando na delegacia, e
será encaminhada para exame de corpo de delito. O exame de corpo de delito é obrigatório. Não necessariamente há a obrigação de que a pessoa tenha alguma lesão, tenha sofrido alguma agressão. Em qualquer possibilidade, é necessário o exame de corpo de delito. Além disso, a pessoa tem direito a ter uma entrevista reservada com o profissional que fará a sua defesa. Seja o advogado particular, seja o defensor público, a pessoa tem direito a uma entrevista antes da audiência de custódia com esse profissional. Lembrando que, sim, até mesmo, seja o exame de corpo de delito, seja a entrevista pessoal reservada com o defensor, devem ocorrer sem a presença de nenhum policial. A entrevista é reservada e o exame de corpo de delito, que é prestado diante de um médico específico, devem ocorrer sem a presença de policiais. Se ocorrer, são nulos e devem ser repetidos.